Muito bem, pessoal. Agora nós vamos falar sobre como é que vocês vão organizar o seu discurso. Como é que vocês vão organizar o seu texto, a sua redação. A professora vai te dar aqui algumas sugestões de organização para que você possa praticar. Se você pratica com estes temas que eu trouxe, você consegue depois fazer com outros temas, vai ser bem tranquilo. Então, vamos começar aqui com as sugestões que eu vou te fazer. Ó, veja a seguir sugestões de como montar a estrutura do texto com temas diferentes. Então, o nosso tema 1, olha que interessante. O homem do terceiro milênio ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos. Então, vamos lá. Modo de organizar o texto. Aqui a professora optou por te explicar como é que você vai fazer uma enumeração de motivos. Então, observe que o primeiro parágrafo está em azul porque é a introdução e o quarto parágrafo... quarto não, quinto, né, professora? E o quinto parágrafo está em azul porque é a conclusão. Os que estão em vermelho são o desenvolvimento do seu texto. Observe que aqui a professora te sugere a abertura de 5 parágrafos, já que temos texto de 30 linhas. Então, no primeiro parágrafo, que é o da introdução, o que você deve fazer? A apresentação de maneira generalizada do problema, ou seja, do tema, né? E o seu ponto de vista sobre o assunto. Perfeito. Então, você vai apresentar aqui, ó, o tema sobre o qual você vai escrever, que é o fato de que o homem da contemporaneidade ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos e apresente o seu ponto de vista sobre isso. Como a professora disse que você vai enumerar, então vamos. Nosso segundo parágrafo, que é o desenvolvimento do seu primeiro argumento. Você vai fazer a enumeração e a descrição de um dos mais graves problemas enfrentados pelo homem da modernidade. Que problema é este? As questões ecológicas que ainda não foram resolvidas. Terceiro parágrafo em que você vai desenvolver o seu segundo argumento. Você vai fazer a enumeração e a descrição de outro problema preocupante para a humanidade, que é o fato de que a paz mundial está cada dia mais longe de ser alcançada, que o diga o ditador da Síria, Bashar al-Assad, não é? Quarto parágrafo, que é o desenvolvimento do seu terceiro argumento. Você faz a enumeração e a descrição de outra problemática a ser enfrentada pelo homem da contemporaneidade, que é a crise econômica que afeta direta ou indiretamente quase todas as nações do mundo. E aí o que você vai fazer? Abrir um quinto parágrafo para fazer a conclusão do seu texto, que é o fechamento da discussão com destaque aos países aos quais cabem as iniciativas de reversão e melhoria dos problemas pontuados e mais, a apresentação de propostas de intervenção para se reverter o estado de coisas que foi apontado no texto. Então, este é o primeiro esquema. Vou pedir a câmera para mim para eu poder te dar um conselho. Dê um print nesta tela e faça o seguinte, leia um pouco sobre cada um desses assuntos. Paz mundial, crise econômica e as questões ecológicas, né? Esses fóruns mundiais aí sobre os encontros dos países mais industrializados do mundo. Leia o que tem sido discutido nisso. Fórum Mundial da Água, muito interessante para você conseguir colocar informações bem fundamentadas no seu texto. Como a professora te propôs aqui enumerar motivos, qual é a possibilidade de você estabelecer uma linha de raciocínio adequada? Apresente o seu primeiro argumento, que é o das questões ecológicas. Quando você for falar da paz mundial no seu segundo argumento, você coloca mais e põe uma vírgula. Quando você for falar do seu terceiro argumento, que é o da crise econômica, ponha além do mais. Dessa forma, fica muito claro para o examinador entender a linha de raciocínio que você adotou. Vamos ao próximo tema. Tema 2.
os habitantes das grandes cidades enfrentam todos os dias grandes dificuldades. Olha o seu modo de organizar o texto aqui. Você vai estabelecer uma relação de causa e consequência. Então, você vai abrir apenas 2 parágrafos, né, de desenvolvimento. Primeiro parágrafo, que é a introdução. Apresentação de maneira generalizada do problema, ou seja, do assunto, né, que é este aqui, e do seu ponto de vista sobre esse assunto. Segundo parágrafo, que é o desenvolvimento do primeiro argumento. Faça a enumeração e a descrição de 3 causas da superpopulação nas grandes cidades brasileiras. 3 causas, né? Você vai falar do fato de que pessoas vieram do interior, né? O campo não é mais rentável. Então, as pessoas saíram do interior e vieram para as grandes cidades. E vá apresentando mais causas. Por que está todo mundo se aglomerando nas grandes cidades? E aí o terceiro parágrafo, faça a enumeração e a descrição de 3 consequências negativas do excesso de pessoas e veículos nas metrópoles brasileiras. Uma dessas consequências negativas é o trânsito impossível hoje. Uma dessas consequências negativas é o aumento da violência, né? Você vai enumerar 3 e explicar. E o seu quarto parágrafo, que é o de conclusão, é aquele em que você vai fazer o fechamento da discussão. Como? Apresente uma proposta de intervenção para a reversão ou a melhoria do estado de coisas constatado. O que você vai falar aqui? Da instauração de mecanismos para otimizar a mobilidade urbana, né? Mobilidade urbana, olha só que bacana. Tema fechado, vamos para o tema 3. Olha o nosso tema 3. O desenvolvimento tecnológico trouxe na esteira da praticidade o desemprego para os mais despreparados. Qual é o modo de organizar este texto? A professora vai te sugerir a antítese. O que é a antítese? Apresentação dos prós e dos contras. Então, o seu primeiro parágrafo, de novo, apresentação do assunto e o seu ponto de vista, tradicionalíssimo. Segundo parágrafo é o desenvolvimento do seu primeiro argumento. O que você vai fazer? A enumeração de alguns aspectos positivos da inserção da tecnologia no atual modo de produção e faça a discussão desse assunto, né? Quais são os aspectos positivos disso? Que agilidade isso trouxe para a vida das pessoas dentro do ambiente laboral. Terceiro parágrafo, que é o desenvolvimento do seu segundo argumento. Você vai fazer a enumeração de alguns aspectos negativos da inserção da tecnologia no mundo do trabalho e faça a consequente discussão do tema. O quarto parágrafo é exatamente a conclusão do texto. Como? Você vai fazer o fechamento da discussão, ressaltando o impacto causado na vida do trabalhador comum depois da inserção da tecnologia nos meios de produção e faça uma prospecção positiva para o seu futuro no ambiente laboral. Primeiro, você mostra que isso causa um impacto negativo, mas qual é a prospecção para o futuro? É que isso também faz com que este trabalhador comum volte a estudar e se prepare melhor para lidar com a tecnologia, o que significa dizer que ele retorna ao mercado de trabalho ganhando mais. Sempre faça uma prospecção positiva, porque de lamentações todo mundo já está cansado. Vamos agora ao nosso tema 4. Esse tema 4 é interessantíssimo, minha gente. Olha só. Jovens à margem da vida. Um grave problema urbano brasileiro. Qual é o modo de você organizar o texto? Você vai estabelecer uma comparação por semelhança. Você vai mostrar a semelhança entre uma coisa e outra. Então, primeiro parágrafo. Apresente o problema. É que os jovens que estão à margem da vida. Quem são os jovens que estão à margem da vida? Jovens que vivem nas
zonas periféricas das grandes cidades, né? Que tem pouco poder aquisitivo. Então, primeiro parágrafo, você apresenta esse assunto, fala de como é a vida desses jovens nas periferias das grandes cidades e como é que esses jovens ocupam o seu tempo. Aí vamos falar agora do desenvolvimento do texto, ó. No segundo parágrafo, que é quando você vai desenvolver o primeiro argumento, você vai falar do caso específico dos jovens. A vulnerabilidade ao crime nas situações em que eles se encontram fora da escola e do mercado de trabalho, né? Dos jovens, dos rapazes. Rapazes que não entram na escola e que não entram no mercado de trabalho bem jovenzinhos, acabam ficando mais vulneráveis ao crime. Agora, qual é a semelhança? O caso das jovens, das meninas. A gravidez precoce e o seu reflexo negativo na vida dessas adolescentes. O que acontece quando uma menina fica grávida muito cedo? Ela não consegue frequentar a escola, consequentemente, ela fica fora do mercado de trabalho. Tá vendo as semelhanças? Como é que você vai concluir este texto? Ó, fazendo o fechamento da discussão. Ressalte a necessidade da criação e execução de políticas públicas para manter os jovens na escola, realçando a importância da educação para a formação desses cidadãos e para a sua inserção e manutenção no mercado de trabalho, né? O que você pode dizer aqui neste argumento? Que o jovem, quando consegue fazer um ensino técnico e encontra um trabalho mais rapidamente, fica mais fácil de ele resistir à oferta do crime. Então, neste caso, o Estado tem uma importância primordial por causa das políticas públicas que dão a esses jovens a condição de estudar. Tema 5. Olha que interessante. Cooperação, individualismo e o sucesso do corpo social. Esse é o tema. Qual foi o modo de organizar o texto que eu escolhi para você? Comparação por contraste. Naquele anterior, você fez uma comparação por semelhança. Jovens, rapazes fora do mercado de trabalho, jovens, mocinhas fora do mercado de trabalho. Aqui você vai realçar exatamente o contraste, ó, as diferenças. Aí o que você vai fazer? Apresentação do assunto e apresentar a sua tese no primeiro parágrafo, que é a introdução, abrir 2 parágrafos de desenvolvimento. Observe. Segundo parágrafo, desenvolvimento do primeiro argumento. Você vai fazer a enumeração e a descrição do modo de trabalho que privilegia a cooperação entre servidores e a interação saudável desses servidores com as chefias dentro de uma empresa. Depois, você vai fazer a enumeração e a descrição do modo de trabalho em que predomina o individualismo e a competição exacerbada entre servidores e até mesmo entre chefias no ambiente laboral de uma empresa. Então, observe que você está contrastando. Aqui você vai falar da cooperação e aqui você vai falar do individualismo. E o que você vai apresentar no quarto parágrafo? A conclusão. Você vai fazer o fechamento da discussão. Como? Destaque qual dos modos de relacionamento interpessoal é mais saudável para uma empresa e o porquê de ser assim. Além disso, ofereça uma proposta de intervenção para uma empresa que pretenda ter mais sucesso no mercado. Claro que você vai mostrar que a cooperação vai fazer com que ela tenha mais sucesso. Muito bem. Agora, observe como se articulam as ideias dentro do texto, né? Então, olha só que bacana, minha gente. Elementos organizadores do discurso. São assim designadas algumas expressões que, mais do que conectar ideias, concorrem para a organização lógica dos planos textuais. Então, vamos lá. Primeiro deles,
para organizar o texto no espaço. Então, quando você coloca lá no seu texto, à direita, atrás, sobre, sob, de um lado, no meio, naquele lugar. Organizar o seu texto no tempo. Aí você tem os advérbios. Depois, então, após, de seguida, seguidamente, dias mais tarde, agora, já, antes, até que, quando. Agora aqui você vai organizar o plano textual. Então, para você abrir uma série, que é aquele que eu te mostrei, quando você está trabalhando ali, a comparação por semelhança e comparação por contraste, você começa um dos parágrafos. Por um lado, isso, por outro lado, aquilo. De um lado, isso, de outro lado, aquilo. Né? Aí você pode colocar primeiramente, em primeiro lugar, para começar, perdão, pessoal, começando, etc. Para você acentuar a continuidade. Então, esse aqui vem no primeiro parágrafo, por um lado ou de um lado. Para introduzir o seu segundo parágrafo, você coloca por outro lado, de outro lado. Se você usou primeiramente no primeiro argumento, seguidamente no segundo. Se usou em primeiro lugar, vai usar em segundo lugar. Tá vendo que bacana? E como é que você encerra o seu texto? Por último, esse é o seu terceiro argumento. Ou então, na conclusão, por fim, para terminar, em último lugar, em síntese, esse aqui eu nem te aconselho muito, porque ele é tão óbvio. Agora vamos falar dos elementos conectores do discurso. Tá aí, ó. Conector é a designação para as palavras ou expressões que servem para ligar vários segmentos linguísticos de um texto. Então, você pode ligar as frases no período, os períodos no parágrafo e os parágrafos no texto. Incluem-se neste grupo várias subclasses gramaticais de palavras, como, por exemplo, as conjunções, que são muito utilizadas para ligar as orações. As locuções conjuncionais também. Os advérbios, as locuções adverbiais e algumas orações reduzidas de gerúndio, de infinitivo ou de particípio. E aí, finalmente, nós vamos falar de quê? Das principais funções desses elementos conectores. Então, veja bem, se você precisar adicionar ou enumerar ideias, que foi o que a professora te sugeriu agora há pouco, você pode colocar a conjunção aditiva e, você pode usar além disso, você pode colocar não só, mas também, depois, finalmente, seguidamente, em primeiro lugar, em seguida, por um lado, por outro, adicionalmente, ainda, do mesmo modo, pela mesma razão, igualmente, também e de novo. Para você sintetizar ou concluir. Então, esses você vai usar no parágrafo de conclusão. Logo, pois, assim, por isso, por conseguinte, portanto, enfim, desse modo, em suma. Quando você quiser particularizar uma ideia, você vai dizer especificamente, nomeadamente, por exemplo, em particular, especialmente, etc. E o que mais você pode usar? Se você for exemplificar ou explicar alguma coisa para o leitor, você vai usar pois, porque, porquanto, por causa de, uma vez que, isto é, ou seja, quer dizer, como se pode ver, como é o caso de, é o que se passa com, a saber, por outras palavras, ou melhor. Se você quiser substituir ou reformular alguma ideia, né, fazer uma retificação, você pode dizer mais corretamente usando mais precisamente ou melhor, quer dizer, dito de outro modo, por outras palavras. Se você pretender restringir uma ideia ou contrariar, você vai usar porém, contrariamente, em vez de, pelo contrário,
por oposição a, ainda assim, mesmo assim, apesar de, contudo, no entanto. Se você quiser estabelecer uma relação de finalidade, então você tem o para, que é o famosíssimo, para que, com o intuito de, a fim de, com o objetivo de, com o fito de, com o propósito de. Quando você for apresentar uma dúvida que nem é o ideal numa dissertação, a professora colocou aqui, mas não é o ideal que a gente apresente dúvidas, como talvez é provável, é possível, provavelmente, porventura, não são ideais. Agora, hipótese e condição, sim. Se, a menos que, supondo que, admitindo que, salvo se, exceto, caso, né? Eu não coloquei caso, mas o caso também é interessante. Se você quiser chamar a atenção para alguma ideia, enfatizar alguma ideia, você pode colocar note-se que, atente-se em, repare-se que, constate-se que, cabe ressaltar que, efetivamente, com efeito e na verdade. Se você quiser realçar uma semelhança, a professora te mostrou ali, né, a comparação por semelhança. Do mesmo modo, né, você poderia inclusive começar o seu parágrafo. Você falou do caso dos rapazes que estão fora do mercado de trabalho. Do mesmo modo, as jovens que estão fora do mercado de trabalho, fica perfeito. Tal como, assim como, pela mesma razão, etc. Muito bem, minha gente. Aqui, então, o que a professora procurou te mostrar? Existem outros elementos? Existem. Agora, por que eu trouxe essa listinha para vocês? Porque eu percebo no meu dia a dia, corrigindo as redações dos meus alunos, que hoje as pessoas quase não conhecem esses elementos conectores do discurso mais. Nós somos vítimas da leitura de textos jornalísticos. E o texto jornalístico, ele lida com frases curtas, picadas, que acabam cansando quem lê. Mas por que o discurso jornalístico privilegia frases curtas, picadas? Porque o texto jornalístico ele é dedicado a um leitor qualquer, que pode ser uma pessoa que leia muito ou uma pessoa que leia pouquíssimo. Agora, você não, você vai escrever um texto para um examinador que é uma pessoa culta, uma pessoa que tem muito hábito de ler. Então, qual é o conselho que eu te dou? Não construa frases curtas. O ideal é que você construa períodos que tenham de 2 a 3 orações. De 2 a 3 orações, o ideal é que você utilize conjunções para ligar essas orações. Além do mais, o que eu venho insistindo sempre com você? Que a lógica, o fio do seu pensamento, ele é muito mais facilmente compreendido quando você introduz os parágrafos por meio de conectores que estabeleçam realmente esses vínculos lógicos. Como eu te falei, se você trabalha com uma relação de causa e consequência, você facilita a vida do examinador quando você introduz o segundo argumento usando em consequência disso. Se você lida com uma antítese em que você pesa os prós e os contras, como é que você facilita a vida do seu examinador? Quando você introduz o segundo argumento com um marcador da ideia de oposição, todavia, contudo, entretanto, né? E assim vai. Se você utilizar esses conectores, rapidamente ele lerá o seu texto, compreenderá as informações que você quiser dar e é claro que a resposta virá sob a forma de uma nota muito boa ao seu texto. Então, isso aqui foi uma parte ínfima que eu trouxe para você apenas para que você já descubra o quão necessários são esses elementos para o seu texto. Mas qual é o conselho que eu te dou de fato? Ora, por favor, todas as vezes em que você for treinar essas redações aqui que eu já te aconselhei a fazer, vá à gramática e pesquise esses elementos conectores, vá fazendo listas, adote o uso deles no seu dia a dia. Né? Nós brasileiros sempre procuramos estar numa zona de conforto. Então, quais são os conectores de adversidade que nós usamos? Apenas mas e porém. Quais são os conectores de concessão que nós usamos? Apenas embora e apesar de. Quais são os conectores de conclusão que nós mais usamos? Apenas o logo e o portanto. Então, elimine da sua vida de uma vez para sempre esses conectores que todo mundo usa no seu dia a dia, para que você não caia nessa vala comum. E adote outros
conectores. Utilize conectores diferentes a cada redação que você for produzindo, para que você se familiarize com mais e mais conectores. Você vai ver o ganho que você vai obter em relação ao olhar do examinador para o seu próprio texto. Muito bem, pessoal. Obrigada por vocês estarem aí. Espero que vocês tenham gostado das minhas sugestões. Até mais.